O texto que estamos trabalhando aqui, você já está em Filipenses, já está próximo aí, só um pouquinho mais para frente, e você vai chegar em Hebreus. Capítulo 6 hoje, dos versos 13 a 20. Hoje a sessão é um pouco maior, tá? 7 versos aí para trabalharmos aqui expositivamente. Primeira leitura, como de costume, na versão King James 1611. Depois eu passo para a atualizada, tá bom, irmãos? Então você pode ir acompanhando na sua Bíblia, tá? A leitura e depois a exposição. Verso 13 de Hebreus, capítulo 6, até o 20, vai dizer o seguinte: porque, quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não havia alguém maior por quem jurar, ele jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e grandemente te multiplicarei. E assim, tendo Abraão perseverado pacientemente, obteve a promessa. Verso 16. Porque os homens verdadeiramente juram pelo maior, e o juramento de confirmação é, para eles, um fim de toda contenda. Verso 17. E assim Deus, desejando mostrar mais abundantemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu conselho, confirmou-o com juramento. Verso 18. Para que através de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, pudéssemos ter uma poderosa consolação, nós que procuramos refúgio na esperança colocada diante de nós. Verso 19. Esperança essa que temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu. Verso 20. Onde o precursor entrou por nós, o próprio Jesus, feito sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Até aqui, vamos orar, buscar no Senhor o entendimento do texto e também que Deus conceda arrependimento aos impenitentes e através da palavra ocorra aqui o chamado eficaz. Vamos orar. Eterno Deus, nosso Pai, aqui estamos reunidos mais uma vez, Senhor, diante da sua palavra, qual já foi lida, será exposta e, Deus, aplicada através do Espírito. Se assim, Deus, o Senhor quiser. Pai, mas eu te peço que a sua palavra penetre em nossos corações, que o Senhor, Deus, alimente as nossas almas com a tua palavra, Deus. Que essa, Deus, seja a nossa motivação, que a tua palavra seja o alimento que fortalece a nossa fé. E sabemos que ela tem poder para isso. Que o Senhor Deus venha também a trazer conversão para aqueles que ainda não te conhecem. Que o Senhor Deus exerça a sua misericórdia, a sua bondade, o seu beneplácito, Deus, para com esses que ainda carecem de graça salvífica. A tua igreja eu peço que ela cresça no temor, cresça, Senhor, no conhecimento, na comunhão e na santidade. Ó Pai, que a tua palavra gere isso em nós. Ó Deus, eu te peço aqui como o proclamador, o ministro da tua palavra, que o Senhor venha, Deus, a me perdoar pelos meus pecados e que, Deus, na minha insignificância, o Senhor possa me ajudar, me conceder graça, tanto na boa ordem do culto, tanto, Deus, no anúncio objetivo e claro da tua mensagem. Sem ti, Deus, eu não posso fazer nada. Sem ti, Deus, a igreja perece. Sem ti, Deus, é em vão a nossa reunião. Que o Santo Espírito esteja no nosso meio. E tudo isso que te pedimos e temos como meio de graça é graças ao sacrifício vicário do seu Filho amado Jesus Cristo. E é no nome deste que oramos. Amém. Hebreus 6, do 13 ao 20, amados. É a sessão a qual estamos. E aqui eu gostaria de chamar a atenção para o título da mensagem, que é sobre as promessas de Deus. E você pode soar estranho para você falar de promessas logo após ter falado sobre um solo que não produz fruto.
de um solo que recebe a chuva e produz espinhos e abrolhos. Porém, você não deve se esquecer que no verso 9 em diante, ele mudou o público-alvo. Do verso 9 em diante, ele fala a crentes genuínos. E agora ele está confirmando a fé desses eleitos. E como vimos, irmãos, o desafio aqui do autor diante dos seus leitores é justamente fazer com que esses judeus abandonem as práticas do judaísmo. Eu falo isso para que você recorde da espinha dorsal do livro de Hebreus. A primeira espinha dorsal é apresentar Cristo como o cumprimento de todas as pré-figurações do Antigo Testamento. Por isso que vocês observaram nos primeiros capítulos comparações de Cristo com anjos, comparações de Cristo com Moisés, comparações de Cristo com o sacerdócio araônico. Então, amados, o que o autor tem por intenção? Desprender esse povo judeu dos ritos judaicos, da antiga aliança, e entender como que no pacto da graça, na nova aliança, que eles estão, como que as coisas agora são administradas. O que é a igreja? Quem era Israel? Os sacrifícios, os dias, meses e anos. Então esse é o desafio do autor para com essa igreja. E todo o sistema do judaísmo, amados, deve ser descartado, abrindo espaço para o cumprimento em Jesus Cristo. As formas de rituais, cerimônias, práticas, devem ser deixadas para trás, pois isso eram sombras. Agora, na nova aliança, irmãos, neste pacto da graça inaugurado por Cristo, nós temos a essência de todas as observações do Antigo Testamento. Amados, nós temos que entender que Deus nunca teve prazer nos sacrifícios, nos holocaustos, mas sempre ele teve prazer em um coração que lhe obedece. Você observa isso no livro de Samuel, você observa isso inclusive no Novo Testamento. Então, amados, a essência sempre foi a mesma. Claro que Cristo substancialmente veio apenas no Novo Testamento, na Nova Aliança. Mas a essência de salvação, ela sempre foi a mesma. A fé. A fé foi aquilo que nos uniu a Cristo. A fé foi o que uniu os antigos, antepassados. E nós veremos isso mais claramente no capítulo 11 dessa carta. Hebreus 11 é a galeria dos heróis da fé. Então ele vai falar para este povo que a fé é a essência da salvação e que esse povo aguardava a vinda do Messias, a vinda do Cordeiro perfeito. E hoje, amados, nós vamos falar um pouco sobre esta fé e essa esperança, que são duas coisas em conjunto. A fé ela tem vários pares, né? Os irmãos já têm percebido isso no estudo da EBD. Fé e arrependimento caminham juntas. Fé e esperança também caminham junto. Se há alguém, na época do Antigo Testamento, que exemplifica o caráter da fé, o caráter da esperança, é Abraão. E este será citado nessa sessão hoje. Contra toda esperança, Abraão, em esperança, creu e se tornou pai de nações. Paulo diz isso em Romanos 4, verso 18. Diante das circunstâncias contrárias, Abraão permaneceu crendo e tendo esperança. E ele vai utilizar deste exemplo para ilustrar e trazendo também uma exortação aos seus leitores de terem plena certeza, plena esperança. E ele vai utilizar dessa ilustração para admoestar e chamar a atenção dos seus leitores para a figura de Abraão. E para um judeu, irmãos, pensar em Abraão não era algo difícil. O patriarca judeu dos judeus. Abraão tem uma alta representatividade para o povo judeu, inclusive hoje, até mesmo hoje. Pois demonstra, amados, fé e esperança.
que estão interligadas. A fé dá à luz à esperança e a esperança, por sua vez, fortalece a fé. Então as duas meio que trocam os seus atributos. A fé, ela dá à luz à esperança e a esperança fortalece a fé. É isso que veremos. E essas estão pautadas em uma base, em um fundamento, que é a integridade e a fidelidade de Deus. Sem esse Deus poderoso, fiel, íntegro, não existiria base para a nossa fé e a nossa esperança. E é isso que o autor quer trazer para esse povo. Qual que é a base da fé e da esperança deles? Esse é o verdadeiro tema da sessão escolhida que nós estamos hoje. Abraão é simplesmente um exemplo de quem confia na integridade e fidelidade de Deus. Abraão não é o foco, e sim a quem ele é fiel, a quem ele crê e deposita a sua esperança. E após diferenciar os dois grupos de pessoas que nós vimos semana passada, os que apostatam da fé, vamos lembrar do verso 4 a 6, porque é impossível que os que uma vez foram iluminados e provaram do dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo que há de vir, se eles caírem, sejam outra vez renovados para arrependimento, visto que eles crucificaram para si mesmos os filhos de Deus, o Filho de Deus, expondo em uma vergonha aberta. Então aqui está o grupo de pessoas que apostatam. E se você for no capítulo 10, verso 25, você vai ver que muitas pessoas estavam abandonando a congregação. Muitas pessoas estavam abandonando a fé. Agora, amados, ele estabelece, dos versos 9 em diante, um contraste com aqueles que realmente confiam. Com aqueles que realmente têm esperança em Deus. Em suma, irmãos, integridade e fidelidade de Deus é a base para continuarmos a caminhar pela fé, e isso nos traz esperança. E aqui nós também temos um motivo para aqueles que apostatam. Por que as pessoas abandonam? Porque não têm diante de Deus a confiança na integridade e na fidelidade dele. Não creem. E quando eu não creio nas palavras deste Deus, quando eu não creio no seu Filho amado que veio a este mundo, eu o rejeito. Rejeição. Logo, eu não vou ter esperança. Logo, eu posso ter até uma demonstração de fé inicial, mas logo vai morrer. Por quê? Porque não é firmado em quem Deus é. Em quem Cristo é. Qual que é a essência da obra de Cristo? E às vezes, amados, nós perdemos também o entendimento sobre quem Cristo é. Nós não devemos apenas olhar o Filho de Deus que veio ao mundo e morreu pelos nossos pecados. Isso é muito superficial. Você deve olhar para a essência de tudo isso. Você deve enxergar os atributos de Deus através do envio do seu Filho. O seu amor. A sua misericórdia. Se nós olharmos para a cruz e não enxergarmos os atributos de Deus, você não conhece nada do Evangelho. Devemos contemplar a cruz, e contemplar a cruz, o sacrifício do seu Filho, é enxergar quem Deus é. Somente assim teremos esperança. Somente assim a nossa fé será fortalecida. Para entender melhor, vamos entrar no texto, a partir do verso 13. Mas antes, amados, de ler o verso 13, vamos ler o último verso pregado aqui, o verso 12. 11 e 12, para ficar melhor para o entendimento. Olha o que o autor diz a essa igreja. E desejamos que cada um de vós mostre o mesmo zelo até a completa certeza, olha aqui, da esperança até o fim. Para que não estejais ociosos, ou algumas versões preguiçosos, né, ou indolentes, mas sejais seguidores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Então, com base nisso, ele continua o seu discurso no verso 13.
utilizando agora a King James atualizada. Quando Deus fez sua promessa a Abraão, jurou por si mesmo, tendo em vista não haver outro maior por quem jurar. Primeira coisa que você deve perceber, na versão King James atualizada não tem a conjunção. Talvez na sua versão tenha o porquê. Na King James 1611 possui, no verso 13. E essa palavra está no texto original, essa conjunção. E o autor utiliza para conectar ao que foi dito anteriormente, no verso 12. Onde existe uma exortação, como já lemos, para não sermos preguiçosos, ociosos, indolentes, quanto aos que perseveram na fé e paciência nas promessas de Deus. Ou seja, existe uma negativa para não sermos preguiçosos e também existe uma afirmativa para que nós possamos olhar para esses que vivem pela fé e são pacientes nas promessas de Deus e caminham resolutamente. Esse é o nosso foco. Então, para embasar isso, ele utiliza a conjunção por quê? É uma continuação. Por quê dessa exortação? Ele diz, quando Deus fez sua promessa a Abraão. Aqui, amados, ele vai começar a ilustrar o que ele está querendo dizer. E ele fez isso com a ilustração da agricultura, estão lembrados? Chuva, terra, frutos, ervas daninhas. Aqui ele vai ilustrar o que é ser paciente e o que é ter fé. Ou seja, ter a esperança e a fé resoluta em Cristo. Como que ele vai ilustrar isso? Através de Abraão. Ele vai falar de Abraão. E o povo, os ouvintes, eles são habituados com as histórias de Abraão. Então, amados, quando Deus fez sua promessa a Abraão, e como sucedeu isso? Abraão tinha 75 anos quando recebeu a promessa, que Deus faria dele uma grande nação na terra e lhe mostraria essa descendência. Gênesis 12, do verso 1 ao 9, você percebe e você encontra nas Escrituras essa promessa inicial. Deus apareceu a ele em Siquém e prometeu dar a terra à descendência de Abraão. Isso já em Gênesis 12, versos 6 a 7, um pouquinho antes. E Deus repetiu essa promessa a Abraão, quando, por exemplo, ele se separou de Ló. Ou seja, Deus constantemente estava falando, Abraão, creia! Abraão, eu farei de você o pai de uma nação. Deus prometeu a Abraão. Mas nós sabemos que Abraão teve fraquezas diante desta fé. E talvez isso nos assemelhe a Abraão, e certamente fará. Alguns anos mais tarde, Abraão quis fazer de Eliezer de Damasco, que era o seu servo, queria fazer dele o seu herdeiro. Porque o tempo ia passando e Abraão via que não tinha descendente, e essa é a fraqueza de Abraão, dar algumas derrapadas. Gênesis 15, 2, você percebe ele tentando trazer Eliezer, seu servo, como herdeiro. Mas, amados, Deus reiterava a sua promessa, confirmava. Gênesis 15, 5. Então perceba que o cuidado de Deus para com seus eleitos, mesmo que eles estejam já fraquejando, Deus vem e confirma a sua promessa. Eis a importância de estar na igreja, de estar constantemente ouvindo a palavra de Deus. Porque os nossos corações são tendenciosos a querer esquecer aquilo que Deus tem nos prometido. Então, quando estamos na comunhão dos santos, estamos no culto, Deus vai lá e confirma aquilo que talvez a sua memória já esteja esquecendo. E isso pode acontecer na sua casa, desde que você seja uma pessoa diligente na leitura bíblica. Amados, quando Abraão tinha 86 anos de idade, nasceu Ismael. Gênesis 16, verso 16. Mas o que Deus disse a ele? E essa também foi uma fraqueza de Abraão. Tentar antecipar a sua descendência. Então veja, 75 anos ele recebe a primeira promessa. Passam-se todos esses anos e ele fraqueja. Deus disse que Isaque e não Ismael era o cumprimento da aliança, ou seja, da promessa
que ele tinha feito. Isaac nasceu quando Abraão tinha 100 anos de idade. Uma demora, então, de 25 anos. Gênesis 21, 5, você percebe isso. Mas, amados, o fato é, não um destaque nas fraquezas de Abraão, porque nós temos essas fraquezas. Mas Abraão, acima disso, ele permaneceu crendo, permaneceu confiando. Abraão pôs a sua esperança em Deus e confiou em Deus que ele manteria a sua promessa. Como que alguém pode confiar num Deus que nunca viu? Como que alguém pode confiar num Deus que não conhece o seu caráter, a sua integridade? Amados, o que Abraão fez, motivado pela fé entregue por Deus, é algo que está embasando aqui o que o autor de Hebreus está querendo dizer, ilustrando para nós. Amados, ele esperou 25 anos para que Deus cumprisse a promessa. 70 anos depois do nascimento de Isaac, nasceram Jacó e Esaú. E quando essas crianças tinham 15 anos de idade, Abraão morreu com 175 anos. E por ocasião da sua morte, Abraão tinha um filho que era desta promessa de uma descendência natural, Isaac. E não só Isaac, mas ele também viu Jacó, o filho de Isaac. Amados, isso é a perfeita ilustração. O que Abraão, a história de Abraão não é um conto apenas, não é uma historinha, mas uma ilustração de como devemos viver, de como os eleitos de Deus que permanecem com Deus, eles agem em perseverança. E não só isso, amados. Abraão também é um exemplo de como nós somos testados. Deus testou a fé de Abraão em uma montanha na região de Moriá, ao pedir que ele sacrificasse seu filho Isaque. Deus recompensou essa fé ao reiterar com juramento a promessa que Abraão já tinha recebido. E você pode ver isso em Gênesis 22, verso 17. Deus deu a Abraão esta promessa jurada. Não porque ele era amigo de Deus, mas porque Abraão foi escolhido como um padrão e exemplo para todos os crentes. De fé e esperança. Ou seja, por que Abraão é o nosso pai? Porque nós, pela fé em Cristo, somos descendência espiritual em Abraão. A física era até que se cumprisse em Cristo, mas a espiritual é para todos aqueles que creem no Filho de Deus. E isso nos traz uma distinção entre crentes na nova aliança e na antiga aliança. Abraão foi elogiado por sua fé, e mesmo assim ele não recebeu o que foi prometido. Como assim, pastor? Abra aí no capítulo 11 de Hebreus e você vai ver, no final da galeria, da exposição dos heróis da fé. O autor, depois de falar de todos aqueles que viveram pela fé, de oferecer referências elogiosas, ele diz: e todos estes, tendo obtido um bom testemunho através da fé, não receberam a promessa. Ou seja, amados, esses viram de longe. Esses tinham esperança sem ver e não receberam. Amados, qual que é a distinção entre os crentes do Antigo Testamento e os crentes do Novo Testamento? Amados, a diferença é que eles não tiveram no Antigo Testamento o privilégio de ver o cumprimento dessa promessa em Cristo. Os destinatários da epístolas e nós tivemos. A diferença é que eles olhavam para frente, mas não viram, mas creram. Nós olhamos para trás, já cumprido.
Ou seja, aquilo que Deus prometeu a Abraão, a descendência espiritual que viria dele, nós observamos com os nossos olhos. Nós temos o cânon fechado das Escrituras, comprovando tudo isso para nós. E diz o texto que quando fez sua promessa a Abraão, as promessas foram aqui já exemplificadas para os irmãos, ele jurou por si mesmo. Lembra o que eu disse, amados, na introdução? Que a base da nossa esperança é o caráter de Deus, a integridade de Deus e a sua fidelidade? E aqui nós começamos a perceber o porquê. Quando ele fez a promessa a Abraão, que se cumpriu em Cristo, ele jurou por si mesmo. Deus falou a Abraão em termos humanos, quando ele se dirigiu ao pai dos crentes. Eu juro por mim mesmo, declara o Senhor, certamente te abençoarei. Gênesis 22, versos 16 e 17. Eu juro por mim mesmo. Deus não teria de jurar para garantir a integridade de sua palavra. Sua palavra é a verdade. E Deus manterá a sua promessa. Mas Deus se adaptou aos modos do homem e jurou por si mesmo. Ou seja, irmãos, ele jura para que o homem tenha entendimento da validade e do peso daquilo que ele está falando. Deus se arrependeu. Deus se arrepende de alguma coisa? Isso é uma linguagem para que o homem entenda. E por que Deus jurou por si mesmo? Para que o homem entenda a validade disso. O peso. Tendo em vista, continua aqui o autor de Hebreus, não haver outro maior por quem jurar. O escritor de Hebreus observa que o homem sempre jura por alguém maior. Jura pela sua mãe. Mas vamos utilizar os judeus, por exemplo. Juravam pelo templo, juravam por Deus. Eles utilizavam coisas superiores para poder trazer a validade daquilo que eles estavam falando. No entanto, Deus não tem ninguém que o exceda para que ele jure. Por isso que ele jura por si próprio. O autor constantemente faz comparações em sua epístola. E neste exemplo, no entanto, ele admite que não há ninguém maior por quem Deus jurar. E Paulo também utiliza o nome de Deus para trazer o embasamento para aquilo que ele está falando. Romanos 1, verso 9, ele diz, logo no começo da sua carta, Deus a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho do seu Filho, é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês. Ele está, de certa forma, ali jurando em nome de Deus, algo superior. E amados, isso já nos traz luz da palavra de Deus. Se a promessa que Deus fez a Abraão serve de ilustração para os crentes aqui, os leitores, o que dirá de nós? As promessas que nós temos em Cristo, de que todo aquele que está aflito, de que todo aquele que necessita de misericórdia, se for até Ele, será recebido. E não só isso, mas todo aquele que crer, não morrerá. Não experimentará, irmãos, da morte eterna, mas viverá com Ele. Essas promessas são válidas por quê? Porque a palavra provém de Deus. E quando eu olho para a promessa, a palavra de Deus, ela veio de quem? De alguém íntegro, de alguém que não mente, de alguém que é fiel e de que já deu diversas amostras de que ele cumpre com a sua palavra. E nós, tendo a Bíblia formatada, formulada, o que mais ele pode fazer por nós? Amados, a ilustração de Abraão, a ilustração para as nossas vidas. Verso 14. E declarou: esteja certo de que o abençoarei e farei numerosos os seus descendentes. Esteja certo. Deus, em um sentido, identificou-se com a palavra quando jurou e deu a Abraão a promessa.
A promessa solene veio diretamente à resposta de fé de Abraão. Amados, Deus não promete nada a quem não tem fé. As promessas de Deus em Cristo Jesus são para aqueles que, ele disse no verso 11, completa a certeza da esperança até o fim, para que não sejais ociosos, mas sejais seguidores do que pela fé e paciência herdam as promessas. Fé e paciência. Deus promete a quem tem fé. Deus sustenta a quem tem fé. Assim como foi com Abraão. Amados, seu cumprimento da promessa a Abraão levaria séculos. Mas Abraão pôde ver o cumprimento da promessa somente em Isaque. Ele viu apenas uma borda do que viria em Cristo. Amados, mas sabemos que hoje, olhando para as promessas que Deus fez a Abraão, vamos olhar nos dois âmbitos. A família natural, a semente natural de Abraão. Quantos judeus existem na face da terra? E vamos mais além, porque esse número de judeus, descendência física, nem se compara com a descendência espiritual. Quantos crentes, ano após ano, dia após dia, ao ouvir o evangelho e recebem a fé, a mesma fé que Abraão. O cumprimento da promessa está diante dos nossos olhos. E Deus tem feito isso todos os dias, porque ainda hoje Deus tem transformado pessoas pelo poder do evangelho. E você duvida do quê? E você duvida de que Cristo é o caminho? E você duvida de que a salvação está nele? Farei numerosos os seus descendentes, e certamente ele tem feito. O propósito do escritor aqui, amados, consiste em mostrar que a graça de Deus não nos é oferecida em vão. Porque, amados, ela só pode se tornar em vão quando não aceitamos as promessas pela fé. E pacientemente nutramos a esperança. Não existe fé sem esperança. E a esperança é o que fortalece a sua fé, irmão. A esperança de que você é salvo em Cristo, de que Ele pagou pelos seus pecados, de que o amor de Deus está nos seus eleitos. A esperança de que Ele voltará. Essa esperança é o que nos mantém nos trilhos. Essa é a esperança que nos motiva a viver para a glória de Deus. E não apenas uma concordância verbal. Não. Amados, Sara, pense nas circunstâncias em que Abraão viveu. Ele comprova por meio da promessa feita a Abraão e das circunstâncias que ele viveu que nós devemos manter a mesma expectativa. Afinal, ele não falou? Sejais seguidores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Quem é o maior exemplo das Escrituras que podemos olhar e ver paciência e fé? Abraão. Então o Antigo Testamento não é apenas contos, não, irmãos. São exemplos de como você deve viver. Sara foi estéril ao longo de toda a sua vida, a mulher de Abraão. Ambos haviam atingido a idade sênior, já eram velhos. O ventre da Sara, que fora estéril, mesmo no período fértil da sua vida, agora era sem vida. Quem poderia crer que de ambos nascesse uma raça? Quem poderia crer que viria algo deles dois? E ainda mais, viria uma raça cujo número seria como a das estrelas do céu e como a areia do mar. Quem iria crer nisso? Os eleitos de Deus. De que Ele pode transformar e pode salvar a vida do indivíduo. Que Ele pode apanhar a pessoa do lixo, do monturo e colocar entre os príncipes. Deus pode fazer isso.
através das promessas, e essas estão alicerçadas na fé que nós temos nele. Nele. Tal coisa, olhar para essa situação de Abraão, vai contra toda a nossa razão. Se você começar a pensar racionalmente nas condições de Abraão, certamente você vai chegar a uma conclusão de que era impossível crer nisso. Pois é, irmãos. Abraão não olhou para as circunstâncias, porquanto creu na palavra que Deus falara. Eis a essência do que segue. Ele foi feito participante desta bênção, depois de haver esperado por aquilo que ninguém imaginaria que pudesse acontecer um dia. É como Noé. Não chovia. Noé, vai chover. Prepare uma arca. Com essas medidas, desse jeito, desse. Eu imagino, a Bíblia não dá detalhes, né? Mas eu imagino que muitos caçoavam de Noé. Mas Noé creu. Noé esperou. E ele e sua família foram salvos. Eis a essência do cristão. É isso que nos coloca com pés firmes na caminhada cristã. Fé e esperança. Por isso que muitos se apartam da igreja, irmãos. Porque colocam a sua fé e sua esperança em homens. Olham para as circunstâncias. Eu te digo, irmão, se você olhar e colocar fé e esperança em mim, você é um miserável homem. Você vai se frustrar e você vai embora e você vai apostatar da fé. Mas eu te digo, se você colocar a sua fé e sua esperança naquele que não mente, naquele que é íntegro, naquele que não é homem, naquele que é Deus onipotente e criador, certamente nunca vos desviará. As pessoas, irmãos, estão com problemas na sua vida espiritual porque não estão olhando para aquele que é o autor e consumador da sua fé. As pessoas estão na igreja olhando para coisas adjacentes. É o doce que dá muito trabalho, é o pastor que é muito duro, é não sei o quê, é o fulano que não me deu boa noite, não é porque tem que ir para a escala da faxina. Se você continuar olhando para essas coisas adjacentes, você não tem a fé. Você não vai permanecer. Esse não é o exemplo de Abraão. Você está entendendo por que ele utilizou a figura de Abraão? A promessa feita a Abraão? Olha as circunstâncias. Pedro, quando estava caminhando sobre as águas, ele estava olhando para Cristo, mas quando ele olhou para as ondas e para o vento, ele afundou. E você vai afundar. Amados, devemos ter a nossa fé resoluta em Cristo. Verso 15. Sendo assim, havendo Abraão esperado com paciência certeira, alcançou a promessa. Percebe então que ele utiliza o sendo assim, né? O autor aqui aplica o assim, é um advérbio, para exprimir a ideia de paciência e fé de Abraão, como marcas distintas de um verdadeiro cristão. E assim sendo, a promessa certamente será alcançada. Se você tiver, amados, fé e paciência, você vai ver as promessas se cumprindo em Cristo. Mas a paciência é algo que deve ser alimentada todos os dias. Amados, e como vimos pelas circunstâncias na vida de Abraão, nós vemos que tanto quando Deus pediu Isaque como sacrifício, mesmo quando ele viu Sara, que era estéril, tudo isso colaborou para quê? Para o fortalecimento da fé de Abraão. Havendo Abraão esperado com paciência certeira. Na King James 1611 vai dizer: perseverado pacientemente.
As dificuldades, irmãos, sobre as nossas vidas é justamente para trabalhar a nossa paciência. É aquele momento que você fala, agora não dá, mas Deus vem com provisão. E Deus nos ajuda. Deus nos fortalece. E tudo que Abraão passou é para que ele tivesse uma paciência e a sua fé fosse trabalhada. Deus não só dá a fé, irmãos, Deus trabalha e fortalece ela. Abraão esperou 25 anos para ver a promessa do nascimento de Isaque cumprida. E conforme o 11:39 que lemos aqui da carta de Hebreus, ele não viu a promessa. Não recebeu a promessa. Nós vamos ver que até ele viu, conforme João capítulo 8, verso 56. Mas, amados, vemos aqui uma paciência de Abraão. Ele nunca viu os descendentes que lhe foram prometidos. Por juramento, quando Deus disse, certamente te abençoarei e te darei muitos descendentes. O pai da fé viu somente um cumprimento parcial. Ele viu só a borda das vestes de Deus. Ele viu só, no máximo, o seu filho Isaque e o seu neto Jacó. Só. Não quero entrar em questões escatológicas e no estado da alma, né, após a ressurreição, mas eu penso, no grande dia, nós sentados com Abraão e Abraão contemplando. Quantos eleitos de Deus vão estar lá? E Abraão, feliz da vida, de que Deus cumpriu o que ele falou. Alcançou a promessa, havendo Abraão esperado com paciência certeira. Alcançou a promessa. Há um conflito, você acha, do verso 15 aqui, do capítulo 6, para o texto que nós lemos no capítulo 11, verso 39? Porque lá diz que ele não recebeu a promessa. E aqui diz que ele alcançou a promessa. Amados, não existe conflito. Quando consideramos outra passagem da Escritura, obtemos uma compreensão adicional. Por exemplo, quando Jesus afirmou diante dos fariseus que vosso pai Abraão regozijou-se no pensamento de ver o meu dia. Ele o viu e ficou alegre. João capítulo 8, verso 56. Abraão esperou pacientemente pela promessa específica de Deus a ele, o nascimento de Isaque. Viu a geração seguinte quando Jacó e Esaú nasceram e reivindicou a promessa da vinda do Messias para si mesmo. Abraão não era somente um homem de fé, mas também um homem de esperança. E a única coisa que justifica Jesus falar em João 8,56 que Abraão viu e se alegrou no grande dia foi a esperança acompanhada da fé que ele tinha no Messias. Você se alegra pelo seu Salvador? Você se alegra nas promessas que Cristo tem? Como que você lê as promessas de Cristo? Esses dias eu mandei no grupo várias promessas de Cristo, várias. Eu não sei quem leu e também não me importa quem está lendo e quem não está. Eu forneço os meios, irmãos. E aquilo gerou o que no seu coração? Todas aquelas promessas. Gerou o que no seu coração? A palavra diz que Abraão se alegrou. E nós? Verso 16. Ora, os homens juram por quem é maior que eles. E para eles o juramento confirma a palavra empenhada, pondo fim a toda discussão. O autor de Hebreus agora, o verso 16 pode soar estranho para você. Mas ele está usando outra ilustração. Ele está aplicando agora uma ilustração a partir dos costumes judaicos, a qual estavam habituados a jurar. Depois de fornecer a ilustração que retrata Abraão até o verso 15, correto? Então, do verso 13 ao verso 15, você tem o retrato, a ilustração de Abraão, sobre exemplo, um exemplo de paciência e fé.
ao qual ele falou no verso 12 para seguirmos, correto? Então agora, irmãos, ele vai ilustrar, a partir dos costumes judaicos, o porquê devemos ter essa fé e essa paciência. Veja só. Depois de fornecer a ilustração que retrata Abraão como beneficiário da promessa, o autor da epístola ilustra, tendo em vista a veracidade, a partir de uma prática dos judeus, onde os juramentos envolvendo o nome de Deus e coisas sagradas serviam de confirmação. Então veja. Ora, ele diz, os homens juram por quem é maior que eles. Deus, não acabamos de ver que Deus jurou por si mesmo, lá em Gênesis 22? E ele traz isso para a realidade dos judeus. A carta é quem? É para quem? Para os? Quem, irmãos? Hebreus. Então, ele está utilizando das práticas e costumes dos próprios judeus. Então, o argumento do escritor parte do menor para o maior. Se a confiança é depositada no juramento de um ser humano, que por natureza é infiel, uma vez que ele invoca o nome de Deus como garantia, nós vimos Paulo fazendo isso, Romanos capítulo 1, verso 9. Quanto mais confiança se deve a Deus, que é a eterna verdade quando jura por si próprio. O autor adorna essa sentença com bastante amplitude. Em outras palavras, o que ele está dizendo aqui? Como que vocês resolvem os impasses entre vocês? Muitas das vezes jurando. Nós juramos por Deus, juramos pelo templo, e ali morreu o assunto. Quem dirá Deus, jurando por si mesmo? Então, se ele prometeu um filho, um Messias, e neste Messias nós temos a salvação, o que nos leva a não levar com credibilidade, com confiança essas palavras? É isso que o autor está dizendo. E ele continua, ora, os homens juram por quem é maior que eles, e para eles o juramento, olha lá, confirma a palavra empenhada. Claro que isso aqui só é aplicado no contexto judaico. Hoje ninguém tem palavra. As pessoas não cumprem nem horário. Quem dirá palavra? Judaico. Os judeus, se ele jurasse algo para você, eles cumpriam. Amados, como as escrituras revelam, o povo judeu costumava fazer juramentos com muita facilidade. Claro, envolvia pecado nisso tudo? Com certeza. O nosso Senhor Jesus Cristo condenou essa prática. Quando eles juram pela terra, pelo templo, por Jerusalém, no Sermão do Monte, Mateus 5, verso 34 e 35. Amados, a maioria dos judeus, dos juramentos que os judeus faziam, eram feitos em nome de Deus ou algo associado a Deus. Por isso o templo. Os judeus dos dias de Jesus não levavam a sério seus juramentos. E Jesus proibiu o juramento com base no que os fariseus faziam. E por causa dessa prática pecaminosa, ele proibiu. E disse, seja o seu falar sim, sim, não, não. O que exceder a isso provém de quem? Do maligno. O que ele está querendo dizer? Pare de jurar e seja um homem de palavra. Ponto. Amados, esse é o sentido do que o autor de Hebreus está colocando aqui. Vocês estão enxergando ele aplicando um costume judaico que é nítido nas Escrituras, no Novo Testamento, para a aplicação da promessa que foi feita a Abraão, para nós em Cristo. E ele diz que esses juramentos punham fim em toda discussão, no verso 16. Em um tribunal, no entanto, o juiz administra um juramento a fim de confirmar a verdade. Eles apelam a Deus porque Ele é a verdade final. E assim, se eles quebram o juramento, estarão sujeitos a uma vingança divina. Em um tribunal, a verdade deve ser dita pelo réu, pelo acusador e por seus advogados. O juramento, então, fixa a verdade em qualquer disputa. Põe um fim em toda discussão. Verso 17. Olha as primeiras palavras. Do mesmo modo, Deus, querendo demonstrar de forma mais clara aos herdeiros da promessa
a imutabilidade do seu propósito, interveio com o juramento. Do mesmo modo, ou seja, ao ilustrar a veracidade dos juramentos feitos a Abraão, o autor passa a aplicar o ensino. E assim como Deus assegurou a Abraão a veracidade de sua palavra, e assim como os homens utilizam esse costume nos tribunais para jurar, ele diz, irmãos, que um juramento feito por Deus, que são para os herdeiros da promessa, são confirmados com o juramento feito pelo próprio Deus. Do mesmo modo, Deus querendo demonstrar de forma mais clara, diz o verso 17, aos herdeiros da promessa, o juramento que Deus fez, amados, no seu próprio nome a Abraão, é em benefício de quem? Dele? Ele precisava provar algo para alguém? Não. Então quem são os beneficiados de um juramento do próprio Deus? Nós. Eu e você. E perceba a palavra grega aqui, que deve ser analisada com cuidado. Demonstrar de forma mais clara. Forma mais clara vem do grego perissoteron. Perissoteron, que significa que excede, sobre e acima, mais do que necessário, superadicionado. Um adjetivo comparativo a essa palavra grega. E no caso, comparado com o juramento dos homens. Fica aqui nítido a intenção do autor de mostrar que o juramento feito por Deus serve apenas para comunicação e entendimento dos homens eleitos, os filhos da promessa. Pelo que segue, olha só. Para demonstrar de forma mais clara aos filhos da promessa o quê? A imutabilidade do seu propósito interveio com o juramento. Porque quando Deus falou lá em Abraão, e se cumpriu, e nós vemos esse cumprimento, revela o quê? A fidelidade de Deus e a imutabilidade da sua palavra. Deus não é homem para mentir. Por isso que é para o nosso benefício. Quando ele fala, eu juro por mim mesmo. E quando nós vemos as promessas feitas no Antigo Testamento se cumprindo em Cristo, nós devemos nos alegrar. Porque isso exalta quem Deus é. E veja que essa demonstração clara é para quem? Os herdeiros da promessa. Ou seja, quem tem fé e esperança em Cristo. Na verdade, o juramento que Deus faz é supérfluo. Tem necessidade de Deus jurar alguma coisa? Mas para homens como nós, precisamos. Isso demonstra o amor. Isso demonstra a graça de Deus, a misericórdia de Deus para com homens. É como diz o salmista no Salmo 8, o que é o homem para que se preocupes com ele? Você tem entendimento disso, irmão? Deus se preocupando com um juramento no próprio nome para que você veja a credibilidade do que ele diz. Isso reflete o seu caráter, isso reflete a sua integridade. É para meu e seu benefício, não dele. Amados, o juramento que Deus faz é supérfluo, pois o próprio Deus é a verdade, ele não precisa confirmar nada para ninguém. O homem, por causa do pecado, confirma a verdade de suas palavras ao invocar o nome de Deus. Mas Deus não precisa estabelecer a verdade. Ele é a verdade. Deus utiliza um juramento em benefício das criaturas, para mostrar seus atributos como a imutabilidade, fidelidade, amor, paciência e etc. A imutabilidade do seu propósito. E qual que é o propósito? O autor nos lembra que o propósito de Deus é nos tornar herdeiros.
Além do mais, de acordo com a vontade de Deus, esse propósito foi estabelecido na eternidade. O propósito de Deus ao salvar os crentes em Jesus Cristo é firme, imutável, inviolável. Nenhum crente deve duvidar da vontade de Deus de salvá-lo, pois Deus lhe dá uma segurança perfeita de que a natureza do propósito de Deus é imutável. Sabe aqueles que pensam, acho que eu não sou salvo. Se você pensa, se você é um crente em Jesus Cristo e fica duvidando, você está pecando. Você está pecando quanto à veracidade, à integridade de Deus. Se você crê em Cristo, você deve confiar no que Deus diz. Você entra nessas dúvidas quando você começa a olhar para você. A autopiedade, legalismo puro, e não do que é interno, não do que realmente Deus colocou no seu coração. Se Abraão fosse olhar para as circunstâncias, irmãos, ele não seria referência para nós. Mas quando ele olhou para quem Deus é, para o que ele faz por nós, ele permaneceu. O propósito de Deus é nos tornar herdeiros. Amados, nenhum crente deve duvidar da vontade de Deus de salvá-lo. Verso 18. Para que nós, que nos refugiamos no acesso à esperança, a esperança proposta, sejamos grandemente encorajados por meio de duas afirmações imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Aqui está, Deus, irmãos, a base para toda inconstância. O encorajamento, o que torna um crente firme, o que torna um crente resoluto no que ele crê, convicto, está aqui nesse texto. Está aqui a fórmula do bolo. Está aqui. Você é inconstante? Então você tem que olhar para esse texto e ver o que te falta. Para que nós que nos refugiamos no acesso à esperança proposta. Perguntas que surgem, qual que é a esperança proposta? Sejamos grandemente encorajados. Está precisando de fortalecimento? De encorajamento? Por meio, então está definido o caminho do encorajamento. De duas afirmações imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. E a pergunta é, quais são as duas afirmações imutáveis? Ele já disse. Ele já falou no texto. Primeira coisa, para que nós. O autor emprega suas palavras no plural. Ou talvez a sua versão esteja pudéssemos, né? Ensinando que Deus não somente fez a promessa aos crentes, mas também que Ele é quem garante a promessa. Deus faz a promessa de salvação e ao mesmo tempo torna-se o intermediário que assegura a promessa. A palavra intermediário implica em duas outras partes. Aquele que faz a promessa e aquele que recebe a promessa. Entre essas duas partes, Deus se coloca como fiador. O que Cristo fez no nosso lugar? Quem foi o nosso fiador? Quem que pagou lá? O que é pagar a fiança de alguém? Olha como Deus, irmãos, talvez você não esteja nem prestando atenção, né? Mas eu estou aqui, estou falando para você. Amado, Deus ele não só forneceu a promessa, mas Ele garantiu que essa promessa permaneça em nós. Como? Através da fiança. Cristo é o fiador. Cristo é o substituto. Para que nós, que nos refugiamos no acesso à esperança proposta. Sobre quem que ele está falando aqui? Quem é esse sujeito? Quem são essas pessoas? Sabe quem são essas pessoas, irmãos? E você deve se perguntar se você está incluído nisso. As pessoas que se refugiam
na verdade. Porque se o assunto é promessas, esperança e fé, naquilo que Deus jurou no seu próprio nome, aonde que eu encontro essas promessas? Aonde que eu encontro essa fonte de confiabilidade? Na palavra de Deus. Por isso que nossa confissão, quando determinou lá e definiu o que é fé, a fé é determinada pela fé na palavra. A fé é na palavra, no que ela informa, no que ela comunica sobre Cristo, sobre Deus, sobre o Espírito Santo, sobre todas as coisas que são criadas pela palavra. Essa é a definição de fé, irmãos. Quem são as pessoas que se refugiam no acesso à esperança proposta? As pessoas que se refugiam na verdade. As palavras nós que fugimos, ou refugiamos, indica que nós que cremos escapamos do poder da incredulidade proposital e assim nos voltamos para Deus, para assegurar a esperança a nós oferecida. Somos o povo que fugiu para Jesus em busca do refúgio. Como que eu me fortaleço? Na palavra proposta, confiável, imutável. Meu amado, meu desejo, para mim e para você, é que você tenha uma correta concepção de quem Deus é. Quando você tiver uma correta concepção de quem Deus é, a sua forma de cultuar vai mudar. A sua vida inteira vai mudar. A forma como você lê as Escrituras será totalmente mudada. Mas você precisa saber quem é esse imutável. Quem é esse Deus fiel? Quem é esse Deus que promete e envia o fiador para que nós permanecemos? Para nós permanecemos. Amados, ele continua dizendo que nos refugiamos no acesso à esperança proposta, e essa esperança é Cristo, a grande promessa, e sejamos grandemente encorajados por meio de duas afirmações imutáveis. É isso que está escrito na sua Bíblia aí? E quais são as duas afirmações imutáveis? Como eu disse, ele já falou. A primeira é a imutável promessa e a confirmou com um juramento imutável. E esse juramento é com base em que ele jurou? No seu próprio nome. Então você poderia colocar também a pessoa de Deus, a integridade de Deus. Essas duas coisas são imutáveis. Essa é a base para o encorajamento. E pode perceber, irmão, sempre que você está fraco, desencorajado, é porque você está duvidando de Deus. Você está descredibilizando quem Ele é. Se a palavra diz que Ele é imutável, você já começa a dizer, acho que Ele não é tão imutável assim. A incredulidade. E o que ele combateu aqui nos capítulo 3? Quando ele aplicou o Salmo 95? Qual que é a preocupação desse pastor com a igreja? Incredulidade. Acautelai-vos, irmãos, que nunca haja qualquer um de vós um coração mau e incrédulo, que se aparte do Deus vivo. Está entendendo? A igreja não deve permitir nenhum coração mau e incrédulo no nosso meio. E ele continua, todavia exortai-vos uns aos outros diariamente. Por isso, se Deus se amolda aos costumes dos homens para fazer um juramento, para estabelecer a verdade, a implicação é que quando um cristão se recusa a aceitar essa promessa de salvação, confirmada por um juramento no seu próprio nome, ratificada pelo envio do seu próprio Filho, se torna então, amados, rebelião contra Deus, se rejeitarmos. E o que ele disse no capítulo 2? Porque se a palavra dita pelos anjos foi inflexível, e cada transgressão e desobediência recebeu uma justa retribuição, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual a princípio começou a ser proclamada pelo Senhor e foi-nos confirmada por aqueles que ouviram?
como escaparemos nós? Deus já forneceu tudo. Deus confirmou a sua promessa. Primeiramente jurando pelo seu próprio nome e trazendo o fiador. Cumprindo, enviando. Amados, quem se recusa a aceitar essa promessa de salvação, confirmada por juramento, e se volta para o pecado ou outra religião, ele se arrisca a ser um blasfemo. Essa pessoa afirma que a palavra de Deus não é confiável e que Deus é um perjuro. Deus é um mentiroso. É isso que a pessoa que rejeita a palavra, duvida de Deus faz. É um blasfemo. Duvida da veracidade de Deus. E ele continua. Encorajados por meio de duas afirmações imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Essa é a base da nossa confiança. Essa é a base da nossa fé. Da onde que ela provém? As Escrituras provêm de quem? A nossa fé provém de quem? Então é com base nele. Quando eu realmente vim a entender as Escrituras com profundidade, irmãos, foi quando eu comecei a estudar, e através de um livro que Deus colocou na minha vida, dos atributos de Deus de A.W. Pink. Foi conhecendo Deus que eu conheci todas as outras coisas. É conhecendo Deus, seus atributos, quem Ele é que eu aprendo a adorá-lo, a cultuá-lo, a louvá-lo, a servi-lo. Se você é um egoísta na igreja é porque você não conhece Deus ainda. Se você tem dificuldade na sua vida cristã é porque você precisa conhecer Deus melhor. A dificuldade das pessoas na vida cristã está para o quanto que ela conhece de Deus. Se eu conheço pouco de Deus, eu tenho pouco. Logo sou fraco, logo eu sou inconstante. Se eu conheço muito de Deus, logo eu sou forte. Logo eu oro, logo eu me preocupo, logo eu tenho zelo, logo eu amo meus irmãos, assim como eu amo a Deus. Aqui está a fonte dos problemas, irmãos. Aqui está o caminho para o encorajamento, o fortalecimento está aqui. A pessoa de Deus. Essa esperança para nós, verso 19, como âncora da alma. Olha aí, irmão. Firme e segura, a qual tem pleno acesso ao santuário interior por trás do véu. Essa esperança é para nós como âncora da alma, firme e segura. Quer ter segurança da salvação? Está aqui o caminho. O autor, fiel à forma, introduz um tópico rapidamente para explicá-lo. Essa breve exortação, ele apresenta o assunto esperança, que foi dito no verso 11. Depois de falar sobre a confiabilidade absoluta da promessa de Deus ao crente, ele explica o significado da esperança. Esperança no quê? Ele vai começar agora a destrinchar, nos dois últimos versos. Já começou no 18, na verdade. A esperança, diz o escritor, é uma âncora que dá estabilidade e segurança à alma. Amados, como pastor, eu conheço as pessoas, tenho contato com os fiéis. E quando que eu consigo afirmar esse é um crente ponta firme? Está totalmente relacionado a essa âncora da alma. A confiabilidade que ele tem em Deus. O quanto que ele confia, o quanto que ele depende de Deus. E os fracos? Geralmente são os que mais duvidam. Geralmente são os mais inconstantes, que não leem, não confiam, não depositam sua esperança em Cristo.
completamente. Cristo é a nossa âncora, irmãos. Veja o autor pintando esse quadro de um barco sendo sacudido pelas ondas, mas seguro, não sai do mesmo lugar. Graças ao quê? O que mantém um barco fixo no meio do mar, mesmo com ondas? Uma âncora. E geralmente umas correntes que é mais ou menos da largura desse púlpito aqui. E vai lá no fundo do mar, lá no fundo, e fixa. Lembra lá no Sermão do Monte, capítulo 7 de Mateus? A diferença entre as duas casas? Uma é construída sobre areia e a outra? Cava lá no fundo. Lá no fundo. Amados, assim a alma do homem, esmurrada pelos ventos e ondas da dúvida. Abraão passou por isso. Mas tem a âncora segura da esperança, firmemente fixada em Cristo Jesus. O quanto que você crê em Cristo, é isso que te firma. Essa âncora dá estabilidade à alma do homem e inclui toda a vida interior do homem com seus poderes de vontade, razão e emoção. Você precisa de força, você precisa crer em Cristo. Ele é a âncora da alma. Ele é a âncora. E ele continua, o autor, a qual tem pleno acesso ao santuário interior por detrás do véu. Quem rasgou o véu de cima a baixo? O sacrifício de Cristo. Entende agora a linguagem do autor? Começou em Abraão falando da promessa, e a promessa se referia a quem? Cristo. Abraão creu. Abraão permaneceu. E ele começa a dizer que o juramento que ele fez é ratificado no seu próprio nome e confirmado em Cristo. E agora ele disse, o qual tem pleno acesso ao santuário interior, por detrás do véu. Do nada aqui, irmãos, percebe que ele estava falando de âncora. Ou seja, quando ele fala de âncora, ele está fazendo uma metáfora de barcos, de mar. Mas agora ele muda a metáfora e menciona o véu do Santo dos Santos. Ele adapta a sua linguagem para a realidade dos judeus. Os destinatários da epístola aos hebreus estavam muito mais familiarizados com os serviços de adoração no tabernáculo e do templo. Eles sabiam como era a construção do santuário. E a cláusula, ela entra no santuário interior atrás da cortina, era muito mais significativa para eles, porque ninguém entrava lá. As palavras relembram os leitores do dia da expiação, onde um sacerdote tinha que oferecer sacrifícios. É justamente isso que ele vai começar a falar no verso 20 e último. Olha aí quem é a âncora. Onde Jesus adentrou por nós, como precursor, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Entrou no assunto sacerdócio de novo. Onde Jesus entrou como precursor. O autor da epístola chega ao fim de sua exortação, que começou depois que ele apresentou Jesus como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele fez isso no capítulo 5, verso 10, se você não estiver lembrado. Ele volta ao assunto do sumo sacerdócio de Cristo, com referência ao quê? Ao santuário interior atrás das cortinas. O escritor chama a atenção dos seus ouvintes quando diz: temos um grande sumo sacerdote que penetrou os céus, Jesus, o Filho de Deus. Isso ele disse no capítulo 4, verso 14. Veja a palavra aqui, amados, no grego, precursor. No exército tinha um pelotão chamado pelotão de reconhecimento. Geralmente eles tinham motos. Era aquele pelotão, todo mundo de moto. E às vezes tinha algumas missões
onde eles tinham que ser os precursores. Ou seja, é aqueles que iam na frente, reconheciam tudo, eles adentravam inicialmente o terreno, para depois a tropa ir. Quem foi o precursor do Santo dos Santos? Cristo Jesus. Ele foi primeiro, para que eu e você possamos ir também. Precursor significa alguém que é enviado antes para fazer observações ou agir. Vem da palavra grega pródomos. Pródromos, tem um R depois do D, pródromos. Nossa esperança está fixada justamente neste, que entrou no santuário celestial. A nossa âncora da esperança tem uma segurança absoluta em que Jesus é esta pessoa. E ele fez isso na forma humana. E agora, glorificado, entrou no céu. Ele entrou no céu em sua humanidade como uma garantia de que nós também estaremos com ele. O fato de ele estar com a forma humana, com as duas naturezas unidas, irmãos, sem divisão, mas as duas naturezas, 100% Deus, 100% homem, e ele estar assim do lado de Deus, ele está representando quem? Homens. Ele foi o primeiro homem a entrar nesse lugar. Ele foi o primeiro homem a estar junto de Deus. Para quê? Para nos representar no pacto da graça. A sua esperança precisa estar nele. Quando você olha a humanidade de Cristo, eu estou lendo os evangelhos de novo, irmãos. E ele, com o livro de Mateus, Mateus coloca vários milagres, ele expulsando demônios, curando leprosos, surdos. E eu só vejo o quê? Eu vejo um reinado. Eu vejo quem este meu rei, meu governante é. E o que ele me oferece. Segurança. Quando eu olho para ele, eu sinto segurança. Por quem ele é. Então, amados, ele diz, tornando-se sumo sacerdote para sempre. Ele não se tornou sumo sacerdote quando subiu ao céu. Antes ele tomou o assento à mão direita de Deus Pai, porque ele cumpriu sua obra expiatória na cruz. Ele de fato foi cordeiro sacrificial e a humanidade de Cristo está totalmente linkada com o seu sacerdócio. Se ele não fosse homem, ele não poderia ser sumo sacerdote. Não haveria esse compadecimento de nós. Mas ele foi homem. E ele se tornou o sumo sacerdote para sempre. E reinará para sempre. E reina para sempre. E nós estaremos com ele. Aqueles que têm a sua alma ancorada nele. E ele é um sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E Melquisedeque, como nós sabemos, era um rei que era sacerdote. E isso exemplifica para nós os ofícios de Cristo. Porque ele não só se compadece e intercede por nós, mas ele reina. Ele reina e cuida de todos os seus súditos. Esse é o nosso Salvador Jesus Cristo. Que você possa confiar plenamente, porque esse é o caminho do encorajamento, conforme diz o autor de Hebreus. E terminamos o capítulo 6. Semana que vem, se Deus assim permitir, estaremos aí abordando o capítulo 7 de Hebreus. Vamos orar?